Então, para subir. Posso chamar? Posso chamar? Sim. Muito bem, então, vamos dar início. Chamo então para subir Tiago Forjás, que vai moderar este painel. A Vera Rodrigues, por favor. A Sara Duá, sim, por favor. E o Maurício Corbicher, por favor, também. Vamos colocar pela ordem das fotografias. Vamos lá, Irene. Vou fazer aqui um teste de som. Estamos com som. Conseguem me ouvir? Está bom o som, Tiago? Ok. Bem, sejam bem-vindos ao segundo bloco da manhã. Eu hoje tenho o prazer de poder moderar uma conversa dentro desta conferência, mas focalizada no papel dos líderes enquanto guardiões da saúde mental. Vou apresentar os nossos convidados, a quem já agora gostava de pedir uma salva de palmas em agradecimento. Merecem sempre. Isto é sempre pré-pagamento. Isso é o motivador. Bom, eu vou começar pela ordem natural. Como vocês veem, estamos sentados já com essa intenção. Vou começar por apresentar a Vera, que felizmente já conheço há bastante tempo, e por isso para mim foi um prazer poder telefonar e preparar um bocadinho esta conversa para saber o que é que iríamos explorar. Portanto, a Vera nasceu em Bragança, tem o coração de trás dos montes, mas tem a cabeça no mundo. Sempre falou muito, tanto que foi uma vez posta fora da sala de aula, e lembra-se ainda bem disso. Ela formou-se em Economia no Porto, trabalhou em muitas PMEs, em consultoria, em política. Talvez seja das pessoas que eu conheço que tenham trabalhado em mais organizações, o mais diferente possível, mas hoje tem uma grande responsabilidade de tomar conta de tudo o que é o talento e o bem-estar desse talento dentro da EMC. Eu acredito que vamos conseguir aprender muitíssimo, não só de uma forma abstrata, mas de uma forma muito concreta com aquilo que é a responsabilidade que a Vera tem dentro da EMC. E já lá vou. E vou arrancar com a primeira pergunta para ti. A Sara Duó, eu penso que toda a gente conhece, foi fundadora do Your Group, é hoje CEO da O Capital, onde já fez 22 participações de capital, trabalha com o coração da nossa economia, que são pequenas empresas e grandes líderes, diria eu. Mas, como vamos ouvir, a paixão e a consciência de propósito dela também tem muito cabimento para falarmos aqui sobre como é que se pode olhar para o tema da saúde mental. O Maurício é uma pessoa formada em matemática, vocês vão ver pelo sotaque e pela energia dele que é encantador, tem uma voz radiofónica completamente. Percebe-se imediatamente que estamos na presença de um grande ser humano com uma história fabulosa para contar, e eu vou-vos encorajar a ficarem para almoçar e pedirem ao Maurício para contar a história do Great Place to Work, porque para mim foi completamente inspirador ouvir como é que o Maurício entra na história desta organização e, sobretudo, a diferença que ele fez ao trazer esse talento dos dados para dentro da conversa. Eu vou começar contigo, Vera, vou-te perguntar. Eu gosto muito de usar a estrutura do Simon Sinek, que é o Why, How, What. Portanto, a estrutura desta conversa vai primeiro mergulhar no porquê, porque é que a saúde mental é importante, porque é que nós devemos estar preocupados. Depois vamos explorar o como é que as organizações estão a lidar com isto, como é que cada um de nós pensa sobre este aspecto, e depois talvez para fechar o what, que é o que é que vocês podem levar daqui, o que é o call to action, o que é que nós gostávamos muito que se lembrassem. Vamos ter meia hora, porque, claro, o almoço está preparado para uma, e, portanto, temos uma responsabilidade de oferecer só as melhores respostas. Mas não posso ir mais depressa, vou fazer meia hora. Não, eu faço questão de não ter tempo, porque eu acho que é preciso respeitar aquilo que nós somos capazes de fazer, que é entregar uma grande experiência em meia hora,
e não ficarem fartos de estar aqui, mas antes o contrário, cheios de vontade de voltarem. Pode ser esse o compromisso coletivo na sala? Vamos fazer o nosso melhor, isso eu prometo. Vera, porquê que a saúde mental é tão importante para ti, individualmente, mas também dentro da MC? E se puderes elaborar um bocadinho sobre como é que consegues provar que isso é relevante e importante. Muito bem. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Cumprimentar os colegas de painel e agradecer de facto à doutora Filipa Palha, à Mónica Pimentel, a toda a equipa por esta oportunidade de estar aqui hoje a falar daquela que é a experiência e daquilo que são as iniciativas que em concreto também trabalhamos na MC Sonai no âmbito daquilo que é a promoção da saúde e no fundo para nós esse tema e a promoção da saúde é mesmo um eixo daquela que é a nossa proposta de valor, do nosso Employee Value Proposition. Temos muito claro que, da mesma maneira que temos uma definição de proposta de valor para os nossos clientes, temos que ser naturalmente e temos uma proposta de valor para os nossos colaboradores. E o bem-estar como um todo, na sua visão integrada de bem-estar físico, social e emocional, é algo que para nós é completamente crítico e central na forma como gerimos as nossas pessoas. Nós olhamos muito para aquela que é a definição de um workplace saudável, até na definição da própria Organização Mundial de Saúde, e acreditamos que, de facto, é também, ao construir espaços de trabalho seguros, colaborativos, onde as pessoas se sentem bem, que, de facto, conseguimos ter uma visão mais integrada e verdadeiramente efetiva naquilo que é a gestão de pessoas. Portanto, faz parte da nossa proposta de valor e faz parte daquilo que é uma visão mais holística daquilo que é um estado de saúde. E um estado de saúde não é só apenas a ausência de doença. Ou seja, o que nós procuramos fazer é identificar um conjunto de iniciativas que sinalizem, em alguns casos de forma mais evidente e noutros de forma um pouco menos óbvia, mas que no final do dia produzam resultados sustentáveis para que as pessoas efetivamente se sintam bem e que o local de trabalho seja um sítio para onde queiram ir. Com uma noção muito clara, o tema, nomeadamente da saúde mental, é muito complexo. E, portanto, há dimensões que a empresa pode e deve endereçar, mas nós sabemos que a vida das pessoas, e estamos a falar de pessoas, está muito para além daquilo que é a dimensão profissional. E é aí que eu acho que fazemos um bocadinho da diferença, Tiago, que é a forma como nós estruturamos toda a formação, todo o awareness e o desenho das próprias iniciativas associadas ao bem-estar vai muito além daquilo que é o papel do colaborador. Olhamos para a pessoa e é por isso que, por exemplo, se calhar vou concretizar para ser mais evidente, nós desenhamos um conjunto de podcasts com especialistas num conjunto de matérias que, além daquilo que pode ser mais óbvio que seja a gestão do stress ou o tema da performance, podcasts com especialistas reconhecidos na nossa praça, onde endereçamos temas como o luto, a parentalidade positiva, as dependências, o sono. O sono, por exemplo, foi um podcast que fizemos com a professora Teresa Paiva e, portanto, olhemos para o colaborador não como colaborador, mas como pessoa e procuramos ir aos pontos onde nós, numa empresa que tem a responsabilidade social de devolver à comunidade parte daquilo que a comunidade também lhe dá, de olhar desta forma mais holística para o ser humano que está à nossa frente e não apenas o colaborador que pode estar numa loja, num entreposto ou nas nossas estruturas centrais. Espetacular. Obrigado. Eu já vou voltar aqui a alguns exemplos que a mim me impressionaram, porque de facto a MC Sonai, agora é assim que se diz, na minha perspectiva e na experiência que tenho de trabalhar com essa organização, foi sempre uma pioneira muito discreta, em vários momentos e até de grande dificuldade, tanto no Covid como mesmo em continuidade, até a lidar com populações imigrantes, as necessidades que elas têm, mas também até o próprio tema da fisioterapia. Portanto, achei muito interessante tu juntares
a mente, o corpo, mas olhar para a pessoa e não para a performance. Acho que é uma perspectiva que vale muito a pena ver, não é? Porque acho que é um bocadinho o dilema do líder. Eu sou responsável pela performance, estou aqui a gerir os KPIs e o Excel, ou sou responsável pela pessoa? Acho que é uma grande pergunta. Sara, na tua realidade, imagino que isto, para ti, trabalhares com pequenas empresas, com pessoas empreendedoras, onde as agendas também não cabem, não é? E onde as pessoas têm 10 funções, porque eu sei o que é viver em startups e empresas que estão estagnadas e não crescem precisamente pela forma como nós nos lidamos a nós e aos outros. Gostava de ouvir a tua perspectiva sobre porque é que é tão importante o papel do líder e como é que isso ajuda a promover saúde mental nesse teu ambiente. Boa tarde, eu já estraguei isto, mas eu acho que não estraguei, só tirei mesmo aqui do ouvido. Mas pronto, foi a tua pressão há bocado, nós tínhamos de ser assertivos, eu fiquei nervosa. Obrigada pelo convite, Susana, é muito bom estar aqui, é muito bom estar em lugares bons, não é? Em lugares que permitem-nos parar para pensar, que têm a obra feita e muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui este bocadinho e roubar-nos do mundo lá fora e estarmos aqui em paz. Acho que sente imensa paz aqui na sala, por isso muito obrigada por estar aqui. Tiago, eu acho que a responsabilidade de um líder, e quando olho para o Congresso Nacional de Saúde Mental no local de trabalho, é olharmos para o que é este local de trabalho, não é? O que é que são as empresas? As empresas são pessoas, são com as pessoas que nós fazemos caminho e são estas pessoas que fazem caminho partilhado, não é? São as pessoas que eu numa estrada levo lado a lado comigo, elas comigo e eu com elas. Portanto, para mim é inevitável o peso e a responsabilidade de, como líder, eu tenho nestas pessoas que me foram entregues. Assumo esse peso, acho que a maior parte das lideranças têm a obrigatoriedade de assumir, e falo do peso com muita leveza, mas com muita responsabilidade de quem é a pessoa que está ao meu lado, quem é a pessoa que entra todos os dias no escritório, quem é a pessoa que muitas vezes tem um sorriso incrível, mas que tem imensas dores escondidas, quem é a pessoa que, de alguma forma, eu muito rapidamente consigo semear ou atuar de uma forma concreta para que lhe mude alguma coisa que a dói ou que a magoa. Então, eu acredito que nós, como líderes, temos uma responsabilidade imensa de trazer sucesso, dar mais empregos, fazer empresas bem-sucedidas, criar marcas, fazer legado, mas principalmente nós temos a responsabilidade de podermos mudar vidas. E isso tem tudo a ver com como é que está o coração da pessoa, não é? Eu costumo dizer que quando entra um colaborador, que nós fazemos os exames, não é? A medicina no trabalho. Eu tenho algum direito de propriedade, porque já tive uma empresa de medicina no trabalho, que nós, a maior parte das vezes, não percebemos muito bem na prática o que é que vamos lá fazer, não é? Porque nós ainda estamos a dizer que somos míopes, eles já estão a pôr o carimbo a dizer que está apto, não é? Nós temos alguma dificuldade. Mas, de facto, eu quando olho para a medicina no trabalho, penso sempre como é que eu estou fisicamente, não é? Se eu estou bem, se eu, de facto, as minhas análises estão corretas, mas como é que está o meu coração? Como é que eu estou naquele momento como pessoa? O que é que está à minha volta? O meu marido está desempregado, eu tenho uma dor, eu vivo sozinho com os meus filhos, eu de facto não tenho dinheiro que chegue ao final do mês. Quem é que eu sou como pessoa para estar com uma capacidade e com uma plenitude de entrega àquilo que outra pessoa vem me propor para fazer? Portanto, eu acho que é inevitável nós todos, e quando digo líderes não precisa de ser um acionista de uma empresa, mas um responsável de um departamento, olhar com bondade e com um olhar atento ao próximo o que se passa no coração e na cabeça de cada um. Depois a pergunta é como é que isto se faz, não é? Claro. Mas se calhar o como é a seguir ou... Não. Essa vou aproveitar e vou perguntar ao Maurício, se não tem Essa não sei se sei responder. Maurício, uma das frases que eu mais gostei de manhã foi ouvir dizer que a informação mais estratégica que podemos ter é sobre as pessoas. E é de facto, e sem dúvida nenhuma, o recurso mais mal gerido de uma organização, precisamente porque é provavelmente o recurso sobre o qual temos menos informação. Ou seja, não passa na cabeça de um diretor financeiro fazer um plano a 3 anos sem ter o microdetalhe do microdetalhe. E, no entanto, em relação às pessoas, claro que isto está em grande mudança, nós não temos tanta informação como aquela que gostaríamos, e uma das perguntas de provocação que te fiz teve a ver com isso, não é? Que é até que ponto é que nós termos dados, e no caso da organização que tu representas, a qualidade das perguntas traz qualidade de informação para depois nós progredirmos e avançarmos, não é? Eu acho que isso é muito importante.
Como é que tu tropeçaste nesta interseção entre tu, enquanto líder, e apaixonado pelo propósito, que sei que és, e a matemática que é preciso fazer para ajudar as organizações a melhorarem? Como é que aconteceu isso e porquê é que achas que isso é um fator diferencial para a saúde mental? Então, eu vou contar a história de 5 décadas de Great Place to Work. Mas rápido, que vai levar... tens 2 minutos. Não precisa levar 2 minutos, mas eu vou colocar a essência e aquilo em que eu me identifiquei, apesar de ser matemático, com a cabeça cartesiana e tudo mais, que eu me identifiquei, foi assim. A história da Great Place, de 50 anos, ela começou com um jornalista investigativo que fez um programa de um road tour para ouvir as pessoas dentro das organizações, os colaboradores, e ouvir assim de uma forma bem aberta aquilo que as pessoas julgavam que fosse importante para elas, que fosse positivo para a vida delas, elas como seres humanos e como colaboradores das empresas. E durante, eu diria que 1 década e meia, ele se dedicou a esse trabalho mais empírico de pesquisa. E o que ele ouviu e concluiu depois dessa década e meia? Ele ouviu das pessoas que elas davam muito valor a confiar nas pessoas para quem elas trabalhavam. Tinham muito orgulho de vestir a camisola e gostavam das pessoas com quem trabalhavam. Simples assim. Isso deu origem a um livro, e esse livro ele chamou originalmente de Great Place to Work. Então, Great Place to Work é onde as pessoas confiam das pessoas para quem trabalham, as pessoas, a gente fala em pessoas. Sente orgulho de vestir a camisola e gosta das pessoas para quem trabalham. E durante 1 década seguinte, ele passou a verificar se esses fundamentos do que ele chamou de Great Place to Work efetivamente eram recorrentes, eram consistentes durante um período de 1 ano, 2 anos, mas ele dedicou 10 anos para isso. E chegou à conclusão de que, efetivamente, isso era algo que realmente valorizava ouvir as pessoas e tratar as pessoas como seres humanos. Então, essa é a história do Great Place to Work. Dentro dessa história, obviamente, ao longo dos últimos 30 anos, o que nós nós os chamamos de greaters. Mas nós não somos greaters. Nós somos greaters ouvintes. Nós somos greaters emocionalmente ligados às pessoas. Então, o que nós fazemos, nada mais do que ouvir as pessoas dentro das organizações e cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas e ouvir as pessoas passou a ser um binômio que nós oferecemos o nosso expertise, a nossa matemática, a nossa quantificação, a nossa qualificação daquilo que a gente ouve. Importante é o propósito. O propósito está acima das missões. O propósito da Great Place to Work é efetivamente construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde que as pessoas são tratadas humanisticamente. Esse é o propósito. E esse propósito está no nosso DNA diário, está no nosso mindset diário. À medida que as empresas, microempresas, pequenas empresas e grandes empresas, nada mais são do que micro-sociedades. E à medida que nós possamos contribuir com as propostas de valor, que a Vera comentou, do EVP, dessas organizações, podemos dar a nossa contribuição, nós estamos alinhados com o nosso propósito. E interessante é que aprendemos ao longo dos anos, e eu diria que até mais recentemente, e aqui em Portugal, que o alinhamento de propósito das pessoas em relação às organizações é o que, principalmente, a chamada geração milênio, ou do milênio, mais valoriza.
seja, os seus propósitos individuais com os propósitos da empresa. Isso faz todo sentido, porque o propósito é que dá vida, dá consistência ao trabalho. O trabalho indica alguma coisa, e essa indicação é exatamente o propósito, um alinhamento de propósito. E o que é importante como outcome disso? É de que esse alinhamento faz com que eu diria que aquelas empresas que estão mais conscientes dessa realidade, que têm propósito e praticam esse propósito e são percebidos pelos colaboradores que elas estão praticando o propósito, são aquelas empresas que mais atraem talentos do mercado e que mais fazem com que haja permanência, continuidade, chamada retenção, a gente procura não usar retenção, mas continuidade e permanência das pessoas dentro das empresas. Muito bem. Então, em Posso síntese, roubar o teu tempo? isso. Sim, vai lá. Vamos a isto. Temos 10 minutos, portanto, a partir de agora não tenho perguntas, vamos conversar e vou-vos pedir para serem justos na distribuição do tempo. Vou só fazer um wrap-up daquilo que foi dito na primeira ronda. Não é? Achei extraordinário estarmos a olhar para o tema da saúde mental numa perspectiva holística, porque durante muitos anos falava-se na mente e no corpo, na mente e no corpo. E hoje está muito em voga até ter uma abordagem mais científica a isso. Ainda há dias falava com um empreendedor que tem um capacete que tem uns elétrodos para medir o nível de ansiedade das pessoas que trabalham dentro de uma organização e, mais do que isso, já jogos para treinar um dos future skills, que é o foco e a atenção, mas também a saúde mental. E, portanto, o que essa tecnologia diz fazer é baixar em 41% o nível de ansiedade no trabalho, que é uma coisa incrível. Mas, de alguma maneira, parece-me a mim que estamos um bocadinho fascinados agora com a tecnologia e com a ciência, mas depois, quando ouvimos a Sara dizer que o nosso trabalho enquanto líder é saber como é que está o teu coração, eu acho que vai muito mais, vai para além da cabeça e do corpo. E nós temos esse tabu, porque não parece ser o lugar do líder perguntar como é que está a tua saúde emocional. Quem é o meu chefe para me perguntar como é que está a minha saúde emocional? É que nós falamos imenso de inteligência emocional, mas depois parece que não temos liberdade para perguntar dentro das organizações como é que nós está. E a maior parte das pessoas que passa mal tem consciência que o problema depois é um problema emocional e de lidar com os outros. E, portanto, se calhar vou abrir aqui a conversa para entrarmos em jazz e vocês poderem todos comentar sobre como é que nós podemos ir para além das pequenas coisas. Até de manhã estávamos aqui, coitada da Sofia, teve o azar de dizer que as Siemens têm um campo de pádel e depois de repente parece que tudo tem a ver com campos de pádel ou oferecer beliches para as pessoas dormirem ou poderem trazer os cães para o escritório e de facto nós somos muito cruéis mesmo como audiência, não é? Depois parece, olha, queres ver que agora vamos voltar à cultura do confete e as pessoas vão passar todas a ser saudáveis porque as tratamos bem ou porque elas podem praticar desporto. Vamos falar do papel do líder e como é que nós conseguimos liderar com propósito e inspirar as pessoas tratando da saúde mental. Bora lá. Posso dar um exemplo? Claro. Gostava de dar um exemplo muito prático, que tem a ver com esta visão holística que eu referi há pouco. É importante que os líderes consigam criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas se sintam que têm espaço para poderem dizer aquilo que entendem sobre um determinado tema, numa determinada discussão. E um dos movimentos mais importantes que estamos a fazer neste momento é um movimento de transformação cultural na SONAI, onde o que pretendemos justamente é criar aproximação entre as pessoas. Na MC começámos por fazê-lo ao definir um modelo de liderança muito claro, que tu bem conheces, Lead Better, onde o tema da confiança, da proximidade, da singularidade e do respeito pela diversidade de cada um é uma verdade. Mas dar-vos uma prática super recente que estamos a implementar, que é a prática do check-in, antes de iniciarmos qualquer reunião. E esta prática do check-in começou top-down, ou seja, começou pela Cláudia Azevedo a envolver todos os seus CEOs do grupo e, a partir daí, todas as equipas. Eu tive a sorte de integrar essa primeira equipa e foi nessa primeira equipa que integrámos os primeiros rituais. E é agora que eu vou ao caso concreto. Um dos rituais que estamos a implementar para criar maior empatia e para criar um espaço mais seguro para essas conversas é o ritual do check-in nas reuniões. O que é que isto significa? Todas as pessoas que estão numa reunião, aquilo que fazem antes de começarem
a discutir o assunto é responderem a 3 perguntas. Como é que eu me sinto hoje? O que é que me impede de estar aqui hoje? E qual é a minha expectativa para esta reunião? Nós fizemos um primeiro ensaio com esta prática, que numa fase inicial levanta gargalhadas, levanta sorrisos, mas foi assim que nós começámos a criar uma visão e uma versão de uma Sonai que é e continuará a ser muito orientada para resultados, mas que constrói relações de confiança e de segurança. E eu, por acaso, na primeira prática que fizemos de check-in numa reunião, calhou-me logo de ficar com a Cláudia, e foi assim que ela soube que o meu pai estava a passar por uma situação de cancro. E, portanto, isto tem impacto, isto tem, deixa rasto, e isto gera verdadeira empatia. Outra das coisas que estamos a fazer é justamente um programa como nunca. Nós, neste momento, temos já 17.000 pessoas formadas desde o início do ano em empatia. E isto significa trabalhar a minha relação comigo próprio, a minha relação com o cliente e a minha relação com o líder, onde, obviamente, o líder é uma peça-chave. Mas, atenção, eu já disse isto noutros fóruns. Os líderes também não são super-homens e super-mulheres. E também precisam de ser ajudados. Claro, que bom. Obrigado. Sara, tu tens alguma técnica, alguma prática, alguma coisa que tu usas? Esse cara posso dar o testemunho do que passei ou do que sofri quando as organizações crescem, e agora depois posso pedir ajuda à Vera, quando as organizações crescem e tu deixas de saber a história da pessoa. Saber que, o nome dos filhos, saber o que é que a move, e às tantas lembro perfeitamente que a minha primeira constatação, que foi uma dor, mas eu sou super emocional, cuidado, eu até não estou a controlar, que é, cheguei, eu não sei se era um cliente, se era um colaborador, da recepção, e eu, ai, meu Deus, como é que eu vou continuar que esta organização seja um lugar de confiança, um lugar seguro, um lugar bom, um lugar de proteção, que as pessoas sabem que nós estamos aqui não só para pagar o ordenado ao final do mês, mas nós estamos aqui, não é aquela, eu estou aqui, que é uma coisa que tu consegues passar agora com as PMEs, não é? Porque eu agora estou em mudança de carreira e voltei para as PMEs, onde tu consegues controlar, porque são 10 ou 15 e tu falas e perguntas, pronto, e tens que implementar processos. Isso por si só já... Pronto, que eu sou muito simplista, de facto, e acho que as coisas são mais olho no olho, escuta na escuta, o que é que se passa e vamos resolver. E pronto, mas de facto, quando tu cresces, precisas de processos, precisas de ferramentas, precisas de maneiras de fazer chegar com que aquilo que te fez crescer e o ambiente seguro e de confiança que te fez crescer continua a acontecer. E se calhar o testemunho que posso dar é que tens que começar a criar práticas, tudo é o exemplo, não é? Educa-se pelo exemplo, lidera-se pelo exemplo, é a prática diária, a ação diária, é aquilo que a organização vê um a fazer, vai fazer ao outro, é multiplicador. Pronto. O exemplo existe, mas depois tens que ter estas ferramentas. Eu posso dizer 3 muito rápidas. Uma foi das minhas últimas decisões, que foi nós, e por acaso agora também é a minha participada, porque aquilo foi extraordinário o trabalho que eles fizeram. Já toda a gente deve ter visto a série O Billions. Não viram? Pronto, mas é uma série. Onde eles têm um gabinete de uma psicóloga dentro uma coach ou psicóloga. É uma... Olha, como eu costumo dizer, alguém que dá abraços e que ouve e que escuta e que cuida. Os nomes também... Porque a saúde mental é tão complexa que não é para nós. Eu acho que nós também temos que saber separar. Mas eu consigo dar amor. Não é? Eu consigo dar amor, eu consigo cuidar, bolas. Eu sei que se eu cuido em casa, também cuido no trabalho. Eu consigo. Por isso, o que nós fizemos foi, decorei uma sala que é oficina. Chama-se oficina, porque lá está a oficina, não é? Porque nós temos que ir à oficina, mas lá vamos ver como é que estamos. E a empresa chama-se oficina e o que fazemos é, 2 vezes por... 2 ou 3 ou mais, já nem sei. Eu acho que agora já está quase todos os dias. Está a Vera, neste caso é a Vera Machás, que recebe as pessoas. E tu podes estar desesperado, bates à porta, ela está lá, ou marcas uma consulta e exatamente isso que estavas a dizer, Vera, que é trabalhar temas de luto, temas de violência doméstica. E a maior alegria que me dá foi que nós já conseguimos travar muita coisa. Nós já conseguimos atuar. E basta mudar uma coisa para
conseguimos perceber que isto teve impacto. Nós já conseguimos atuar uma violência doméstica há tempo, nós já conseguimos atuar uma senhora a viver num carro, nós conseguimos atuar. E para isso teve que se criar aquele... Porque a Sara não estava lá, porque já não estava, porque já não ouvia, porque já não tinha tempo. E a própria organização teve que viver por si própria. E isto há várias maneiras de fazer isto, não é? Outra das coisas que sempre fizemos, vou só dizer 3 rápido, agora estava aqui a manhã toda, rápida, era que cada pessoa que entra, nós perguntamos sempre qual é o sonho da sua vida. Porquê? Porque às vezes, entre nós todos... Por exemplo, nós somos 1000 colaboradores hoje em dia no ecossistema. Entre nós todos, há de haver alguma probabilidade. Pronto, temos de ver qual é o sonho, que vou ganhar o Euromilhões, não dá. Mas isto são pequenos detalhes que podem fazer mesmo a diferença. A outra coisa, também sabem que toda a organização sabe é que existe um fundo de catástrofe. E um fundo de catástrofe é um fundo que está para uso de todos. E o que está para uso de todos é que esta parte que o Maurício disse há bocado, que eu estou sempre a pensar como é que eu quantifico, como é que eu sinalizo as que podem... Claro que tu podes sempre. Qual é que é o valor do agregado médio e podes detectar, cuidado. Acionamos quando há alguém desempregado na família, tem que avisar a organização. Porque nós temos um mecanismo todo de arranjar emprego para a pessoa. Isto pode parecer coisas que são muito detalhistas, mas o detalhe mora aqui, não é? São coisas que fazem mesmo a diferença no departamento. Como agora vou começar a adotar, não é? Nós estamos aqui todos para aprender, que é como é que te sentes hoje. O problema é que as pessoas são como eu, falo, estamos o tempo todo na reunião. Mas olha, vou aproveitar a deixa para dar um bocadinho no microfone também, Maurício. Maurício, nós só lembrar que temos mais 2 minutos para cada um, ok? Então tenham mesmo consciência que... Vamos fazer a americana, que é... Primeiro o título da notícia e depois o conteúdo, porque senão não vamos conseguir deixar esta audiência com água na boca. Uma das provocações que te fiz na nossa conversa foi muito relacionada com uma coisa que é importantíssima, que é termos dados, mas óbvio, à boa maneira portuguesa, a seguir vem logo um reparo, não é? Que é, vocês dão muitos dados que são super úteis, mas a minha pergunta é, até que ponto é que depois o Great Place to Work consegue ajudar os líderes a pegar nesses dados e a mudar? Porque a sensação é sempre, estes são os melhores, boa, mas e então como é que ficam esses dados para aqueles que não estão tão bem ou para aqueles que querem melhorar e para os líderes que querem evoluir, não é? Porque uma coisa é ter diagnóstico e outra coisa é influenciar o ecossistema para melhorar. E eu estou a fazer esta pergunta com amizade porque sei que tu me falaste de várias iniciativas que as organizações que vocês acompanham têm e que são espetaculares, tal como ouvimos agora, desde um pequeno ritual até um fundo de catástrofe. Eu tenho a certeza que vocês são conhecedores de coisas que funcionam dentro das empresas e que nós adorávamos levar para o almoço. Portanto, se tiveres aí 2 ou 3 ideias para comentar connosco sobre o que é que funciona. 2 minutos. Por favor. Então, eu, diferente da Vera e da Sara, nós somos, eu diria que até colaboradores externos, né? Onde nós somos mensageiros dos colaboradores dentro das organizações para ouvir o que eles têm a dizer, porque os colaboradores são as pessoas que melhor conhecem o que está ocorrendo no terreno. Eles conhecem o que está ocorrendo e, inclusive, eles têm as melhores ideias de mitigar aquilo que está ocorrendo que não os satisfaz. E nós somos esses mensageiros. Nós ajudamos a decodificar através de dados para que esses dados sejam refletidos pelos níveis mais altos e aí sim que o retorno disso são planos de ação. O mais importante é a maturidade e eu diria que a competência dos líderes, junto com a humanidade, de conseguir transformar esses dados em informações. Porque não adianta a gente quantificar, a gente não quantifica a dor, a gente não quantifica a saúde, não deve quantificar a saúde mental, mas a gente tem que se colocar numa posição, eu diria que até profissionalmente, a gente tem que se colocar numa posição de que é uma oportunidade, à medida que a gente tem os dados, tem as ideias, fazer com que isso se transforme em ações de melhoria para o bem-estar geral, incluindo
à saúde mental é fundamental. E eu diria que esse é o nosso papel. E dentro desse nosso papel, nós contribuímos também com essa história de 50 anos da Great Place. Porque ao longo de 50 anos, algumas pessoas que criaram o Great Place tiveram, eu diria que, vários insights, mas os principais foram: vamos registrar tudo que a gente está colocando, compilando e ouvindo. Vamos registrar os dados, que nós chamamos de Trust Index, porque confiança eu diria que é o fator crítico de sucesso mais importante num ambiente saudável, num ambiente humano. Vamos registrar esse Trust Index pelos vários segmentos, pelas várias dimensões, pelos vários setores. Vamos registrar quais são as políticas e práticas que essas empresas estão adotando para conseguir ter esses Trust Index numa curva crescente permanente. Isso que dá origem aos benchmarks. Então, os benchmarks são, eu diria que, um conjunto de informações transformadas em políticas e práticas que explicam por que os Trust Index estão mais altos ou mais baixos. E os benchmarks têm que ser utilizados com muito cuidado também, porque não necessariamente o sucesso de um aparato de políticas e práticas aqui nessa esquina não significa que o mesmo vai ser aqui, porque tem que se enquadrar dentro do propósito e da cultura da empresa. Tudo isso nos leva, pelo menos dentro da Great Place, a olhar o bem-estar de uma forma ampla, e em que a saúde mental, a liderança, segurança financeira, o ambiente, o clima e tudo mais compõem o que a gente chama de well-being. E dentro desse well-being, eu diria que no well-being, naquilo que a gente ouve dos colaboradores dentro das empresas, a nossa metodologia ela é transversal, com 60 afirmações, das quais 30% estão relacionadas com o well-being. Portanto, cerca de 18 afirmações estão relacionadas com o well-being. Então, aí nós temos uma primeira pré-quantificação do que os colaboradores estão sentindo. Não necessariamente, eu diria que é o início de um processo de conscientização de que temos um problema. E a gente não vai resolver um problema enquanto a gente não assumir o problema. Muito obrigado Tiago, pelo exemplo, porque já percebi que não só ouvem e perguntam, como praticam também dentro da própria Great Place to Work. Obrigado. É o que nós procuramos fazer. Este compromisso é mútuo. Tiago, Vamos posso ter só um pegar minuto aqui fecho neste para cada ponto do tá bem? Maurício, porque concordo absolutamente com o tema de cuidado com os benchmarks, e porque nós implementámos desde 2019 o Employee Net Promoter Score de 3 em 3 meses na SONAI. Porque mais do que alguém, seja alguém de RH ou da Comissão de Liderança, achar o que é que as pessoas querem, o que é importante é ouvir as pessoas e as empresas fazerem o seu próprio benchmark e verem se estão numa tendência de crescimento relativamente àquilo que é a satisfação das suas pessoas ou não, e depois serem muito efetivas a devolverem e a comunicarem que iniciativas é que estão a desenvolver para endereçarem aquilo que as pessoas lhes estão a dizer. E, portanto, o melhor benchmark é uma tendência e é uma linha. E, portanto, eu sou da malta dos RH que mede produtividade, que mede dados, que trabalha com indicadores, porque só assim é que falamos a linguagem dos números e das empresas, e é por isso que nós temos, por exemplo, para dar um caso muito concreto de quanto levamos a sério este tema na MC Sonai, o prémio anual da liderança mais sénior da organização depende da evolução do Employee Net Promoter Score. Ou seja, os prémios anuais dos administradores, das primeiras linhas, das linhas mais séniores das operações, dependem se o NPS subiu ou não subiu. E com isso, obviamente, nós temos uma forma de responsabilizar top-down a nossa liderança sobre o tema, e podia ficar aqui a falar de muitos mais exemplos do que fazemos, onde traduzimos em números e em dados essa nossa responsabilidade. Mas também dizer-vos uma coisa, nós às vezes falamos muito da dicotomia entre o homem, se é mais virado para resultados, se é mais virado para a humanidade, e eu tenho uma visão muito clara. Ser-se um líder mais humano não significa ser-se menos exigente, significa ser-se mais consciente
e significa traduzir-se melhor essa exigência. Muito bem. Sara, último. Se calhar só reforçar esta análise de monitorização e de performance, porque de facto depois às vezes é aí que a luz acende. Não é? Quando há alguém que de facto sempre teve um comportamento altamente produtivo, a entregar tudo e de repente cai, e se calhar a primeira reação é já não entrega, já não trabalha, o trabalho não funcionou híbrido, e a primeira reação é não serve, encosta, não promove, despede. E é aí que é a altura de ir à escuta, não é? É aí que é a altura da responsabilidade do líder de perceber como é que está então o coração dessa pessoa. O que é que está a acontecer? A pessoa não deixa de ser produtiva, nem rentável, nem querer atingir objetivos e ganhar mais ordenado e ter uma boa avaliação de desempenho. A pessoa pode não se conseguir estar a valer de si própria naquele momento. E isto é uma responsabilidade. E eu queria reforçar isto e agradecer a história bonita que contaste, porque de facto eu acho que é na fragilidade e na vulnerabilidade que tudo acontece. Quando eu me exponho, quando eu sou frágil e eu consigo partilhar que estou mal por algum motivo, não é? Porque todos achamos que lá por alguém entrar em algum sítio com um sorriso aberto está tudo bem. É aí que depois, quando tu explicaste à Cláudia o que é que estava a passar, a outra pessoa vai ter um campo seguro de se expor. E é aí que depois conseguimos então atuar uns com os outros. Posso complementar? Não, agora já vamos parar, ok? Não levem a mal. Eu sei, foi ótimo, mas era esta. Vocês subscreveram, nós queríamos sair daqui com vontade de mais, não queremos sair daqui cansados, nem queremos desrespeitar as pessoas que estão a preparar o almoço. Não levem a mal, há muito mais para falar, mas vamos falar uns com os outros. O Maurício vai estar cá, portanto não o ignorem, ele não é um guru, não morde, não é um bicho. Ataquem-no já a seguir, que ele tem tanta coisa para dizer. A Sara acabou de dizer uma coisa espetacular. Eu quero agradecer aos meus convidados, porque eles são meus, a Mónica pediu-me para ser eu a dirigir aqui o comando de operações, dando-lhes um presente. Eu gostava que as pessoas que estão na audiência, usando um NPS, que são as nossas mãozinhas, nos avaliem, deem feedback, por favor, a este momento, mostrando ou 1, para muito mal, ou 10, para aquilo que vocês acharam que foi aqui dito hoje. Por favor, feedback. Chega. Parabéns. Obrigado. Agora, acho que há uns detalhes logísticos para quem almoça. Se calhar passo outra vez à sala. Obrigadíssimo e desculpem a provocação e a interrupção. As conversas hoje têm que continuar. Não, foi muito Obrigado. boa, foi muito boa, foi muito útil. O depoimento da Vera e da Sara foi excelente. Espetacular. Muito Vamos obrigada. descer agora, o palco já não é nosso. Então, vamos pedir o favor de quem almoça cá connosco, reunimos-nos aqui na entrada, subimos todos juntos ao piso de cima para almoçarmos, está bem? Estamos de volta às 2h30, sim? Obrigada a todos, bom almoço.